Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Neuroanatomia Fácil da LAAN. Meu nome é Gabriel Torres e hoje a gente vai falar sobre ponte e mesencéfalo. O que é que eu vou trazer aqui para você, né, nessa aula de ponte e mesencéfalo? Eu vou falar das estruturas, as principais estruturas, né, tanto externas quanto internas, e das lesões também que podem acontecer nesses dois elementos, né, na ponte e no mesencéfalo. Então vamos lá, quais são os objetivos dessa aula? Primeiro, a gente vai conhecer os aspectos estruturais da ponte, né? A gente vai conhecer os elementos, a gente vai saber olhar para uma ponte, né, uma espécie, uma figura biológica e identificar os elementos. Segunda coisa, vai ser articular os saberes clínicos a respeito da ponte, né? A partir disso, a gente vai para o mesencéfalo, faz a mesma coisa, vê as estruturas do mesencéfalo e depois vê todos esses saberes clínicos a respeito do mesencéfalo, né? Então vamos lá, aqui eu trouxe uma espécie de sumário para você, né? A gente vai ver a estrutura externa da ponte, depois a estrutura interna, saberes clínicos, né, uma visão geral de o que você precisa para poder estudar essa parte clínica da anatomia, as lesões pontinas comuns e a mesma coisa para o mesencéfalo, né, estrutura externa, interna e as lesões comuns. Então vamos lá, começando pela ponte, tá bom? O que você tem que saber primeiro, né? Tem que saber se situar, se localizar. Então, onde que está a ponte, né? Qual é o limite superior da ponte? Gente, o limite superior da ponte é o mesencéfalo, ok? Então, acima da ponte eu tenho o mesencéfalo. Abaixo eu tenho o bulbo, né? Na frente da ponte eu vou ter a parte basilar do osso occipital, né? E o dorso da célula túrcica, que vai abrigar a hipófise. E no limite posterior a gente tem o cerebelo. Vou mostrar aqui nessa imagem do sua bota para vocês, ó. Isso aqui de azul é a ponte, né? Aqui atrás a gente tem o cerebelo, o mesencéfalo, o bulbo, né? E bem aqui você vai ter a parte basilar do osso occipital e o dorso da célula túrcica. Tudo bem? Mais uma imagem para você ver a ponte. Outra imagem do néter, né? E aí, ok, Torres, eu já sei me situar, já sei onde a ponte está. Mas como é que ela se apresenta anteriormente, né? O que eu vejo se eu colocar uma ponte na minha frente? Bom, você vai ver, primeiro, várias estriações transversais, né? Você vai ver fibras, assim como está mostrando na minha mão. Estriações transversais, né? E essas estriações, elas vão atravessar, né, o plano médio e vão se encontrar aqui do lado, formando uma estrutura chamada de pedúnculo cerebelar médio, certo? Então, as estriações transversais formam os pedúnculos cerebelares médios. Tudo bem? Ok, mas como é que eu vou saber a divisão, né? Onde que é estria e onde que é pedúnculo cerebelar? Para isso, a gente tem a emergência de um nervo, bem no meio, ó, o nervo trigêmeo. E aí, né, eu tenho aqui as minhas estriações. Onde o nervo trigêmeo emerge, né, a gente vai ter estriações para cá e para cá, pedúnculo cerebelar. Vou colocar numa imagem para a gente ver melhor isso, tá? Ok, anteriormente na ponte, além das estriações transversais e do nervo trigêmeo, a gente também tem uma eminência, uma eminência não, perdão, uma depressão bem no meio, né? Que é o sulco basilar, que vai abrigar a artéria basilar. A principal artéria é que irriga a ponte, certo? E além disso, né, lá embaixo, no sulco bulbo-pontino, na região inferior, a gente tem a emergência anterior de alguns nervos, né? Como o nervo 6, que é o abducente, o nervo 7, que é o facial, e o nervo 8, que é o vestíbulo coclear. Pois bem, gente, agora vamos ver isso aqui nas imagens, né? Aqui nessa imagem do Sobota, ó, você consegue ver o sulco basilar aqui, né? Você está vendo aqui a ponte, o nervo trigêmeo, ó, separando as estrias transversais do pedúnculo cerebelar médio, né? Aqui você vê melhor no néter, ó. Pedúnculo cerebelar médio, né? Nervo trigêmeo e as estriações transversais. E bem aqui o sulco basilar, ok? Agora uma imagem biológica para a gente ver como que é isso na vida real, né? Aqui, ó. Perfeito? Sulco basilar. Aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar médio, né? As estriações, ó, em sentido transversal. Tranquilo. E posteriormente, Torres, o que é que eu vejo da ponte posteriormente? Primeiro eu pensei o seguinte, a nossa ponte, ela não é assim, né? Ela é um pouquinho oblíqua, né? Ela está assim, mais ou menos. Ó. E nessa parte posterior, a gente vai ter o piso, né? O assoalho do quarto ventrículo. E esse assoalho vai ser formado por uma escavação, né? Uma fossa romboide, que vai formar o assoalho do quarto ventrículo, que vai ter algumas estruturas nessa fossa romboide, certo? Que estruturas são essas? A primeira estrutura é a eminência medial, né? Ela vai dividir os hemisférios contínuos. Depois a gente tem a área vestibular, né? É uma área específica que vai ter os núcleos dos nervos vestibulares, tá? Da parte vestibular.
e as estrias medulares, que a gente vai ver também na imagem, tá? Além disso, a gente consegue ver a inserção dos pedúnculos cerebelares. Tá aqui na imagem para a gente ver melhor. Isso aqui é a eminência medial, né? A gente vê aqui os dois hemisférios. Isso aqui é a parte posterior da ponte, tá? Aqui os pedúnculos, ó, onde eles vão se prolongar, né? E aqui, ó, as estrias, né? Que eu falei para vocês, estrias medulares. E essa área aqui é a área vestibular, tá? Os nomes estão em latim, né? Não só bota, mas acho que vocês conseguem relacionar, já que o português também é uma língua latina, né? Uma língua de origem latina. Então acho que vocês vão, vai ser fácil para vocês, né? Olharem essas estruturas e saber e conseguirem se situar. Agora uma ficha biológica, né? Uma figura biológica da região posterior e uma figura do Nether também. Isso aqui é um resumo que eu coloquei para vocês de todos os conhecimentos que a gente viu até agora, tá? Recomendo você a pausar o vídeo, tirar print e analisar depois esses pontos, né? Só para conseguir fixar bem na sua mente. Agora vamos passar para a estrutura interna da ponte, tudo bem? O que a gente tem na estrutura interna da ponte? Bom, a ponte, né? Se eu cortar a ponte e olhar por dentro, o que eu vou ver? Eu vou ver várias estruturas que eu vou dividir em dois componentes, tá? Primeira porção da ponte, a base da ponte. Então, a ponte, né, por dentro, ela tem uma base e ela tem um tegmento. Torres, mas como é que eu sei o que é base e o que é tegmento? Então, vamos lá. A base, ela é a porção anterior a uma estrutura chamada de corpo trapezoide. Então, você está lá na ponte, cortou uma ponte, né? Olhou por dentro. Ah, tá aqui o corpo trapezoide. Tudo que está na frente do corpo trapezoide é a base da ponte. E tudo que está por trás, né, posterior ao corpo trapezoide e o próprio corpo trapezoide, isso vai ser o tegmento da ponte, ok? Então, base na frente do corpo trapezoide, tegmento atrás do corpo trapezoide e o próprio corpo trapezoide. Ah, Torres, você está falando aí de corpo trapezoide toda hora, corpo trapezoide, mas aí tu me mostra aqui essa imagem biológica e eu não estou vendo nenhum corpo trapezoide, não tem nenhum lugar aqui falando de corpo trapezoide, né? Me mostra isso daí. Tá bom, vou te mostrar, presta atenção. Primeiro, né? Qual é a parte da frente, qual é a parte de trás da ponte aqui nessa imagem? Ah, tá aqui o quarto ventrículo. Eu sei que o quarto ventrículo, né, ele é atrás. Então, isso aqui é a região posterior da minha ponte, tudo bem? Região posterior, região anterior. Agora, né, onde que está o corpo trapezoide para você conseguir se situar? Desenhei aquele para vocês, tá? Essa região em vermelha é o corpo trapezoide, né? Onde está aqui o leminisco medial. Tudo que está atrás dessa região é o tegmento da ponte. E tudo que está na frente dessa região é a base da ponte. Tudo bem? Lembre-se dessa imagem. Aqui mais uma imagem esquematizando, né, do Menezes. E aqui você já vê, ó, corpo trapezoide. Bem aqui. Tudo que está para cá é tegmento, tudo que está para cá é base. Ok. Agora que a gente sabe onde está a base, onde está o tegmento, vamos ver o que é que tem dentro da base, o que é que tem dentro do tegmento, né? Quais são as estruturas internas da base da ponte? Vamos lá. Quais são os elementos que eu tenho na base da ponte, né? Na frente do corpo trapezoide? Primeiro, eu vou ter fibras longitudinais, certo? Fibras nessa direção aqui, né? Que elas são os tratos que se originam do córtex cerebral. Que tratos são esses? Trato córtico espinal, né? Do córtex até a medula espinhal, que vai se dirigir ao neurônio motor da medula, né? E assim, o trato córtico espinal, lá embaixo no bulbo, ele vai estar bem delimitadinho, né? Nas pirâmides bulbares. Então, quando você vê as pirâmides do bulbo, você fala, ah, o trato córtico espinal está lá, bem feitinho. Mas mais para cima, esse trato ele é mais dissociado, ele é mais espalhado, tá bom? Então, assim, na ponte, as fibras do trato córtico-espinhal são dissociadas, ok? Elas são dissociadas e só depois que elas se delimitam bem, né, lá nas pirâmides. Lembre-se disso. Além do trato córtico-espinal, eu vou ter algum outro trato? Vai sim, você vai ter o trato córtico-nuclear, que se inicia no córtex e termina nos núcleos dos nervos cranianos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, vocês vão ter uma aula sobre cada um deles, né? E esses nervos, eles possuem núcleos no tronco encefálico, certo? E a gente vai ter um trato que se liga a esses núcleos motores, né? Por exemplo, o núcleo motor do nervo trigêmeo, o núcleo do nervo abducente e o núcleo do nervo facial, né? 5, 6 e 7. Ok, além do trato córtico espinal e do córtico nuclear, eu vou ter mais algum trato, né? Na base da ponte? Sim, você vai ter o trato córtico contínuo, certo? Que são as fibras que vão fazer sinapse com
os neurônios do núcleo contínuo. A gente já vai ver o que são esses núcleos contínuos, tá bom? Ok, fibras longitudinais, já vimos, né? Trato córtico espinal, trato córtico nuclear, trato córtico contínuo. Aqui você consegue ver também essas estruturas, né? E aí, além das fibras longitudinais, né, a base da ponte é a parte da frente. Então, eu já disse para você, o que é que você vê na parte da frente de uma ponte? Você vê fibras transversais. Então, além das fibras longitudinais, você tem fibras transversais, certo? E essas fibras transversais, que formam o pedúnculo cerebelar médio, né? Essas fibras transversais, elas se originam de algum lugar. Que lugar é esse? Elas se originam dos núcleos pontínuos, né? Deixa eu voltar aqui a imagem. Tá vendo aqui os núcleos pontínuos? São esses núcleos que vão formar as fibras transversais da ponte, tudo bem? Os núcleos pontínuos vão formar as fibras transversais da ponte. E aí aqui, né, isso aqui a gente já viu anteriormente. Mais um resumo, como eu disse, pausa, tira print, né, dá uma olhada depois e fixa esse conteúdo na sua mente. Ok, mais uma estrutura. Já sabemos a localização, já sabemos as estruturas externas, já sabemos onde é a base, onde é tegmento, já sabemos as estruturas internas da base. Agora nós vamos aprender as estruturas internas do tegmento da ponte, tá bom? Da parte anterior ao corpo trapezoide. E quais são esses elementos, né? Primeiro de tudo, a gente vai ter núcleos de alguns nervos cranianos, né, que estão na ponte também. Como, por exemplo, o nervo trigêmeo, o nervo abducente, nervo facial e vestíbulo coclear, tá bom? Além disso, a gente tem outros dois núcleos que se situam no tegmento da ponte. O núcleo salivatório superior e o núcleo lacrimal, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre eles. E por último, a gente também tem fibras longitudinais, né? E a formação reticular. A gente já vai ver o que é que significa esse termo formação reticular, tudo bem? Mas guarda ele aí na sua cabeça, você já vai entender o que é formação reticular. Aqui nessa imagem, ou na primeira imagem do Néter, a gente consegue ver alguns núcleos no tegmento, né, na parte de trás aqui da ponte. A gente tem o núcleo motor do nervo trigêmeo, né? A gente tem aqui o núcleo sensitivo do trigêmeo, que não está apontado, núcleo mesencefálico, núcleo abducente, né? Núcleos vestibulares, cocleares, núcleo salivatório superior, né? Tá bem aqui, ó, nessa região da ponte, que é essa parte aqui mais, né, eminente. Agora aqui uma figura do Sobota, também para você relacionar, né? Como eu disse, se atente à nomenclatura que está em latim, mas tente relacionar com a palavra em português, né, que geralmente é bem próximo. Vamos lá, mais uma figura aqui do Sobota, né, para você ver. Perfeito. Já falei dos núcleos, agora vamos falar de cada núcleo, certo? Núcleo do nervo trigêmeo. Bom, o trigêmeo, gente, é um nervo, na verdade, muito variado, ele é um nervo muito versátil. Ele possui tanto funções sensitivas quanto funções motoras. E ele faz isso como? Ele tem vários núcleos, né? O nervo trigêmeo tem mais de um núcleo. E quais são os núcleos do nervo trigêmeo? Primeiro núcleo do nervo trigêmeo, o núcleo sensitivo principal, ok? É um núcleo de funções sensitivas. Ele vai estar relacionado a receber impulsos de grande parte da cabeça. Além do núcleo sensitivo principal, a gente tem o núcleo do trato mesencefálico, né, que é um pouco mais de cima, e o núcleo motor. Gente, lembre-se bem disso, tá? Anota isso, presta atenção. O núcleo motor do nervo trigêmeo está ligado a que tipo de movimento? Qual é o movimento da minha face relacionado ao núcleo motor do nervo trigêmeo? A mastigação, ok? Músculos da mastigação possuem fibras do núcleo motor do nervo trigêmeo, ok? Anotou isso aí? Perfeito. Então vamos dar continuidade. Aqui uma imagem, né, para a gente relembrar, tá aqui, ó. Núcleo sensitivo principal do trigêmeo, núcleo motor do trigêmeo relacionado à mastigação, né? O próprio nervo trigêmeo saindo aqui. Além disso, né, tá aqui o núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo. Perfeito? Agora vamos falar dos nervos facial e abducente, 6 e 7, né? Abducente facial, 6 e 7. Torres, por que você está falando desses dois juntos, né? Separa, fala um de cada vez, pelo amor de Deus, para que essa pressa? Não, gente, eu vou falar desses dois juntos porque eles estão muito ligados. Você acaba aprendendo dois núcleos de uma vez só, né? Dois coelhos numa cajadada só. Por quê? Porque eles estão ligados. É importante você saber da existência dos dois ao mesmo tempo. O que acontece? O núcleo do nervo facial, ele vai emergir, ele vai produzir fibras, certo? O núcleo produz fibras. O que acontece com as fibras do núcleo do nervo facial?
ela vai sair numa direção dorso, né, para trás, e medial. Então, assim, ó, dorsomedial, para trás e medialmente. As fibras vêm dorsomedialmente, passam ao lado do núcleo do nervo abducente e vão fazer aí uma curva lateral, certo? Então, tá aqui, ó, o núcleo do nervo facial. As fibras vão fazer o quê? Para trás, para o meio, para trás, para o meio, curvou, veio para a lateral e voltou. Entendeu? Veio para trás, curvou e saiu. Quando ela vem para trás e curva, essa curvatura ela vai ser percebida, né? Imagina que você está vendo aqui, ó, isso aqui é a parte de trás da minha ponte, né? Aqui os núcleos dos nervos, eles vão vir por trás, fazer uma curva e voltar. Essa curva vai produzir duas eminências aqui na parte posterior, que eu vou conhecer como colículo facial. Então, se você olha uma ponte pela parte de trás, pela parte posterior, e você vê duas eminências, né? Ah, ok, isso aqui é o colículo facial. Isso daqui são as fibras do nervo facial fazendo uma curva na superfície da minha ponte. Tudo bem? Vai produzir essa elevação. E aí, depois dessa curvatura, eles seguem um caminho lateral e caudal, né? Ventro, lateral, caudal. Para, em direção, né, ao sulco bulbopontino, justamente para poder emergir pela parte da frente. Aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo o núcleo facial aqui, ó, que eu estou apontando com o mouse? Pois é, ele vem, faz essa curvinha no núcleo abducente, né? Forma o colículo facial e vai embora aqui como nervo facial. Perfeito? Aqui essa imagem do Sobota, ó. Núcleos nervi facialis, né? Núcleo do nervo facial. Vem aqui, faz essa curva no abducente, forma o colículo facial e vai embora como nervo facial. Perfeitinho? Aqui uma imagem do Ângelo Machado, para você situar também, né? Mostrando esse mesmo processo. Uma outra imagem do Sobota, né? Aqui, ó, núcleo do nervo facial, bem aqui, e aqui do abducente. Você já sabe o trajeto que ele faz. E agora passando para o vestíbulo coclear. Gente, essa palavra vestíbulo coclear, elas são duas palavras juntas, né? Vestíbulo e coclear. Então, o nervo vestíbulo coclear, ele possui núcleos cocleares, relacionados à audição, e núcleos vestibulares, relacionados à posição, né? À orientação, digamos assim, ao equilíbrio, né? Os núcleos vestibulares estão nessa área aqui de azul escuro, né? Azul marinho, que é a área vestibular que eu mostrei para vocês, né? Ela vai abrigar os núcleos vestibulares. Já aqui mais embaixo, a gente tem os núcleos cocleares, ok? Tá, vamos falar um de cada vez para não confundir. Começando pelos núcleos cocleares da audição. Quais são os núcleos cocleares que eu tenho? Bom, de cada lado você tem um núcleo na frente e um atrás. Então você tem dois núcleos, né? O coclear dorsal e o coclear ventral. Dois dorsais, né? Um de cada lado, dois ventrais, um de cada lado. Perfeito? E onde que ficam esses núcleos? Você já viu também, né? Eles ficam aqui embaixo, aqui no nível do pedúnculo cerebelar inferior. Então, se você pega uma ponte a parte posterior dela e vê o pedúnculo cerebelar inferior, você já fala, ok, nesse nível eu tenho o núcleo coclear, tanto dorsal quanto ventral. Perfeito? Agora um neuroquiz aqui, né? Vamos ver se você está sabendo mesmo, né? Eu peço para que você pause o vídeo agora e tente responder essa pergunta. Depois a gente faz os comentários. Ok, né? Agora eu vou fazer a leitura da questão. Bom, sabemos que a lesão de uma estrutura do sistema nervoso pode causar sérias manifestações clínicas no paciente. Isso é óbvio, né? Você quebra uma estrutura, você lesiona uma estrutura, geralmente isso vem com uma manifestação clínica, né? Com um sintoma, com um sinal, enfim. No caso de uma lesão de um dos lados da ponte, apenas um lado, que acomete apenas as fibras cocleares, o que é que o paciente vai sentir? Letra A, ele vai sentir tontura. Letra B, ele vai sentir perda de audição do mesmo lado da lesão? Ele vai sentir perda de audição do lado oposto da lesão? Ele vai sentir perda de equilíbrio? Ou ele não vai sentir nada? Bom, se você respondeu que ele não vai sentir nada, você acertou. Ele não vai sentir nada. Como assim, Torres, né? Como assim uma lesão na fibra coclear não vai produzir nada no paciente? Como é que você está me dizendo que uma lesão coclear de um lado não está tendo tanta relevância clínica assim como eu esperei que tivesse? Então, vou te explicar. Vamos lá. Por que uma lesão contínua no nervo coclear não possui relevância clínica? Justamente pela forma como essas fibras cocleares se distribuem a partir do núcleo. Tudo bem? Presta atenção. Eu tenho núcleo coclear aqui, núcleo coclear aqui. É quase um trava-língua, né?
que acontece? As fibras do núcleo coclear, elas são tanto ipsilaterais quanto contralaterais. Então, o meu lado direito, né, o meu núcleo coclear direito, ele vai emitir fibras para o lado direito e para o lado esquerdo. O meu núcleo coclear do lado esquerdo vai emitir fibras para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, não importa onde eu quebre, eu sempre vou ter informação chegando dos dois lados. É como se as fibras fizessem isso aqui, ó, lado esquerdo e lado direito. Entendeu? Ó? Na minha mão esquerda, ela está inervando tanto o meu lado direito quanto o meu lado esquerdo, e a minha mão direita está inervando tanto o meu lado direito quanto o meu lado esquerdo. Se eu tiver lesão na minha mão direita, eu vou ter lado esquerdo e direito sendo inervado. Se tiver lesão na minha mão esquerda, eu vou ter lado esquerdo e direito sendo inervado. Perfeito? É assim que as fibras do cocleares, do núcleo coclear, se comportam. Tudo bem? Falei aqui do trajeto dela para vocês, então. O que acontece? Está aqui no núcleo, né? A fibra sobe e outras cruzam. Esse cruzamento é aquilo que a gente conheceu como corpo trapezoide. Lembra do corpo trapezoide? Que divide em base e tegmento? Esse cruzamento é o corpo trapezoide. Então, a gente vai ter fibras assim, fibras cruzadas. Do outro lado também. E essa subida, né? Essas fibras subindo, elas constituem um leminisco, chamado de leminisco lateral. Ok? Que vão em direção ao colículo inferior e depois ao corpo geniculado medial. E aí, nesse caminho do leminisco medial, algumas fibras elas param em um núcleo que tem lá no meio do caminho, né? E a maioria continua. Mas que núcleo é esse? É o núcleo olivar superior, tá bom? Algumas fibras param no núcleo olivar superior. Ou seja, eu coloquei aqui uma explicação bonitinha para você ler depois, refletir sobre tudo isso que eu acabei de explicar. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Agora, né, outros elementos do tegmento, além do núcleo coclear, da parte coclear. Os núcleos vestibulares. Já falei para vocês onde eles se localizam, né? Onde que eles se localizam, você lembra? Bom, se você disse que foi na área vestibular da ponte, né? Você acertou. Aquela área azul escura que eu mostrei na imagem anterior. E o que esses núcleos recebem, né? Eles recebem impulsos do ouvido interno para nos indicar a posição e os movimentos da cabeça, certo? Essa é a função vestibular. E aí a gente tem também fibras provenientes do cerebelo, que também está muito ligado ao equilíbrio, né? Muito bem. O que mais? Quais são os tratos e fascículos que esse núcleo origina, né? Bom, vai ter o fascículo vestíbulo cerebelar, vai ter o fascículo longitudinal medial, que ele é muito importante para quem anda de cavalo. Eu vou falar isso aqui só para você lembrar, né? Mas vamos explicar. O fascículo longitudinal medial, ele é responsável por ajustar o nosso olho aos movimentos da cabeça. Ou seja, se você aí se levantar da sua cadeira agora e começar a andar, a sua cabeça vai se mexer, certo? Mas você não fica vendo tudo se mexendo. O mundo à sua volta não fica se mexendo junto, né? Você anda e o seu mundo fica fixo. Mas assim, quando você anda, o seu olho está mexendo, né? Por que será que você não vê tudo mexendo? Se você estiver em cima de um cavalo, cavalgando, né? E aí está lá no meio da fazenda. Você está cavalgando e você não vê a paisagem da fazenda se mexendo. É justamente por conta do fascículo longitudinal medial. Ele vai sempre ajustando, fazendo pequenos ajustes no seu olho, para você sempre ver a mesma imagem, do mesmo ponto de vista, né? Então, se você abaixa, ele faz uma movimentaçãozinha para cima. Se você levanta, ele faz uma pequena movimentaçãozinha para baixo, né? Ele mantém o seu olho ajustado aos movimentos da cabeça. E o trato vestíbulo espinal também sai dos núcleos vestibulares, né? E as fibras vestibulo-talâmicas. Ok. Falando rapidinho sobre os núcleos salivatório superior e lacrimal. A única coisa que eu tenho a declarar sobre esses dois núcleos é que eles inervam 3 glândulas, né? A submandibular, a sublingual e a lacrimal. Lembre-se disso, perfeito? E agora falando das fibras longitudinais que passam pelo tegmento, né? Quais são as fibras longitudinais que a gente vai ter? Primeiro, a gente vai ter o nosso leminisco lateral, que a gente viu, né? Que faz parte das fibras cocleares. E o leminisco trigeminal. Ok? Depois a gente tem, por último, a formação reticular. Gente, formação reticular, ela tem elementos dentro dela. Lembrem-se disso. Na ponte, eu estou falando de ponte, não estou falando de bulbo, não estou falando de mesencéfalo. Estou falando de ponte. Quais são os elementos da formação reticular na ponte? Primeiro, locus cerúleus. Então, locus cerúleus está na ponte, né? E o que é locus cerúleus, Torres? É uma região
com neurônios ricos em noradrenalina. Então, neurônios ricos em noradrenalina está no locus ceruleus, né? Na formação reticular da ponte, ok? Além disso, a gente também tem os núcleos da RAF, que também estão na ponte, né? Na formação reticular. E os núcleos da RAF também têm neurônios muito ricos, só que não vão ser neurônios ricos em noradrenalina, vão ser neurônios ricos em serotonina. Perfeito? Locus ceruleus, noradrenalina. Núcleos da RAF, serotonina. Aqui um resuminho para você dar uma olhada depois, né? Vamos passar agora para os saberes clínicos da ponte. Perfeito? Já sabemos aí os conhecimentos estruturais, agora vamos articular os nossos saberes clínicos. Bom, o que eu tenho que saber antes de estudar os aspectos clínicos da ponte, né? As lesões da ponte? Bom, você tem que saber alguns conceitos iniciais, né? O que você faz a partir de agora? Assim, primeiro, lembre-se que qualquer lesão anatômica vai ter uma manifestação somática, né? Uma manifestação que você observa no paciente. Você tem que aprender a correlacionar a lesão com o sintoma clínico observado. Segunda coisa é conhecer os termos médicos. Então, saber alguns termos utilizados para alteração da motricidade e alguns termos utilizados na alteração da sensibilidade, ok? Nós vamos ver eles dois. Vamos lá, começando pelas alterações de motricidade. Bom, a motricidade, ela pode estar alterada em 3 aspectos. Qual é o primeiro aspecto que altera a motricidade? A gente perder a nossa motricidade voluntária, né? A gente alterar a nossa motricidade voluntária. Segunda coisa, alteração do tônus muscular, né? A gente já vai ver o que é tônus muscular. E por último, alterar os reflexos musculares, certo? Vamos lá. Falando agora da alteração de motricidade voluntária. O que é que acontece quando tem alteração de motricidade voluntária? Eu posso ter diminuição da força muscular. E como é que eu chamo isso, Torres? Paresia, tá? Paresia é diminuição da força muscular. Além de paresia, eu posso ter perda da força muscular completa, não consigo me mexer. E nesse caso eu chamo de paralisia ou plegia, né? E se os sintomas forem só de um lado do corpo, Torres? Daí eu vou chamar de hemiparesia ou hemiplegia, né? Se for uma ausência da força muscular. Ok. E quanto ao tônus? Bom, nosso tônus, o que é o nosso tônus, né? O tônus muscular, ele é um estado constante, é um estado basal de contração muscular que o músculo tem em repouso. Então, assim, eu posso contrair o meu músculo, né, com força, ou ele pode estar em repouso. Quando ele está em repouso, ele continua com um certo nível de contração muscular, né? Esse é o tônus muscular. E assim, esse tônus muscular, quando alterado, ele pode estar aumentado, que é a hipertonia, pode estar diminuído, que é a hipotonia, e pode estar ausente, que é a atonia, tá bom? Familiarizem-se com esses termos. E falando sobre os reflexos musculares. Bom, a gente pode ter um reflexo diminuído, aumentado e ausente, da mesma forma do tônus. Quando é diminuído, eu digo que tem hiporreflexia. Se tiver aumentado, hiperreflexia. E se tiver ausente, acho que você consegue adivinhar, né? A reflexia, a ausência de reflexo, né? Vamos lá. A gente também pode ter a presença de alguns sinais que não existiam antes, né? Reflexos patológicos. Por exemplo, imagine que isso aqui é a planta do seu pé, né? Se eu faço um estímulo na região plantar do seu pé, é normal que você faça uma flexão do seu hálux, né? Do seu dedão do pé, digamos assim. O reflexo normal é uma flexão do hálux. Se eu fizer o estímulo e você fizer uma extensão do hálux, isso vai indicar um reflexo patológico, um reflexo que não deveria existir no adulto, né? Que é o reflexo de Babinski, que é o sinal de Babinski. Ele é um sinal, né, um reflexo patológico. Tá bom? Mais um neuroquiz, vamos lá. Pausa o vídeo e tenta responder, tá bom? Ok, agora fazendo aqui a leitura da questão, né? Tá bom, Torres, e se eu tiver uma perda total de força muscular, como é que eu chamo? Perda total, eu vou chamar de quê? Paralisia, perfeito. Que bom que você respondeu paralisia aí do outro lado da tela, né? E se eu tiver diminuição dos reflexos? Fácil também, né? Hiporreflexia. E diminuição do tônus ao mesmo tempo? Hipotonia, perfeito. Mas essas 3 coisas juntas, acontecendo ao mesmo tempo, recebem um nome específico, né? São chamadas de uma paralisia específica. Eu não falei nada antes para você, eu não dei esse nome para você. Mas assim, se a tua intuição, né? Se o teu pensamento assim, não, talvez o nome mais provável de ser seja esse. Se você chegou, né, à conclusão, pelas características, de que eu vou chamar isso de paralisia flácida, você acertou. Parabéns, tá bom? São paralisias flácidas. Paralisia, hipotonia e hiporreflexia, tudo junto. Perfeito? Agora falando de sensibilidade. A gente tem alguns termos comuns na alteração de sensibilidade. Por exemplo, a perda de sensibilidade tátil, né, é a famosa anestesia.
Se for perda de sensibilidade dolorosa, é a analgesia, né? Com certeza você deve ter algum medicamento analgésico aí na sua casa, né? Ou então já tomou algum analgésico. Diminuição da sensibilidade a gente chama de hipoestesia, ok? Se tiver aumento, uma hiperestesia. Ah, Torres, e se for aquela sensação que é comumente relatada como formigamento, né? Eu chamo de parestesia, tudo bem? E as dores, né? As dores que todos nós bem conhecemos, as algias, né? Tantas algias aí que a gente tem na vida, né? As mialgias, as dores musculares, as ostealgias, as dores ósseas, né? As psicalgias, as dores espirituais, dores emocionais, né? Muitas algias aí pelo mundo. Vamos lá. Quais são as principais lesões da ponte, né? Primeiro vamos ter essa visão geral sobre as lesões contínuas. Primeiro, é comum que hajam lesões nos núcleos de nervos cranianos que estão na ponte, certo? Por exemplo, nervo trigêmeo, abducente, facial e vestíbulo coclear. Além disso, né, essas lesões de núcleos de nervos, elas costumam alterar também a motricidade ou a sensibilidade. Mas por quê? Lembra que eu disse para vocês que as fibras dos tratos, elas são dispersas na ponte? Por que isso é importante? Os núcleos dos nervos, eles estão bem próximos de várias fibras de vários tratos. Então, assim, se eu tenho uma lesão do núcleo, é bem provável que eu atinja algum trato junto com isso, né? E aí acabe perdendo a minha motricidade ou alterando a minha sensibilidade, né? As fibras, elas estão bem próximas dos núcleos. Então, elas podem acabar sendo lesionadas de carona, digamos assim, né? Conjuntamente. Ok, se for uma lesão do nervo trigêmeo, eu vou ter perca da sensibilidade na face, né? Mas aí eu te faço essa pergunta. Eu te falei que o nervo trigêmeo tem vários núcleos. Se eu perco a sensibilidade da face, qual é o núcleo do trigêmeo que eu vou ter lesionado? Se você falou que é o núcleo sensitivo principal, você acertou. Perfeito. Tá bom, mas e se for alterações na musculatura mastigadora? Qual é o núcleo que vai estar afetado? Perfeito, parabéns. Muito obrigado por ter respondido o núcleo motor. É o núcleo motor do trigêmeo, né, que vai estar relacionado à musculatura mastigadora. Ok. E o abducente? Gente, vamos lá. Olha aqui bem para o meu olho, tá? Eu vou fazer o movimento do meu olho esquerdo de abdução, ó. Perfeito? Eu fiz uma abdução. Qual foi o músculo que fez com que o meu olho esquerdo abduzisse? Foi o músculo reto lateral. O músculo reto lateral fez isso aqui com o meu olho, ó. Certo? Ele fez isso. E esse músculo reto lateral, ele é inervado pelo nervo abducente, né? O nervo que faz a abdução. Então, se eu tenho lesão no nervo abducente, eu tenho lesão no músculo reto lateral. E se for o nervo facial, qual é a lesão que eu tenho? Lesão na mímica facial, né? Na musculatura mímica. Vestíbulo coclear, equilíbrio de tontura. A gente já viu isso, né? E quais são as principais lesões contínuas, né? As mais comuns de acontecer? Bom, a mais comum, as três mais comuns, né? Lesão no nervo facial, que eu falei da musculatura mímica, lesão na base da ponte, né, na parte anterior, e lesão no nível da emergência do nervo trigêmeo. A gente viu que também é na parte anterior, né? Bom, lesões no nervo facial, o que acontece? Quais são os sintomas causados por lesões no nervo facial? Bom, paralisia total dos músculos mímicos de mesmo lado, certo? Por quê? Por que é do mesmo lado? Porque o nervo facial não faz decussação, tá bom? Não faz decussação. O núcleo do nervo facial do lado esquerdo, ele representa o nervo facial, a musculatura mímica facial do meu lado esquerdo também, né? Esquerdo, esquerdo, direito, direito. Perfeito? Esquerdo, esquerdo, direito, direito. E aí eu sempre vou ter, né? Lesão no nervo facial, vou ter paralisia dos músculos mímicos do mesmo lado. Além disso, também é acompanhado de hipotonia, né? E quando eu tenho hipotonia e paralisia total ipsilateral, eu tenho uma condição chamada de paralisia facial periférica. Ei, acorda, presta atenção. Abre o caderno, se você está com o caderno fechado. Se você quer escrever uma única coisa na aula de hoje, escreve isso aqui. Paralisia facial periférica. Não esquece desse termo, tá bom? É muito importante você saber diferenciar uma paralisia facial periférica. Torres, por que é importante eu saber disso? Porque vão existir outras paralisias. E aí você tem que saber como que se dispõe uma paralisia facial periférica, né? Primeira coisa que você tem que saber dela, que você já sabe, ela é causada por uma lesão do nervo facial. Segunda coisa, né, da paralisia facial periférica, ela é ipsilateral. Por quê? Porque o nervo facial não faz cruzamento. Terceira coisa, ela acomete uma metade inteira da minha face, né? Então, toda a minha face aqui desse lado vai ser lesada se eu tiver uma lesão no núcleo do nervo facial.
Perfeitinho? Agora um neuroquiz aí para a gente praticar mais um pouco, né? Pausa o vídeo e tenta responder. Ok, vamos lá, vamos comentar, né? Gabrielzinho, 21 anos, possui uma lesão em seu nervo facial esquerdo. Nervo facial. Por conta disso, ele vai ter uma paralisia facial periférica, obviamente, né? Na sua hemifácie esquerda. Perfeito. Agora, 2 semanas depois, o Fernandinho, né, que é o irmão do Gabrielzinho, ele vai ao neurologista com outro tipo de paralisia. Outro tipo, não é a facial periférica. Ele vai com uma paralisia facial central. E como que é a paralisia facial central, né? Ele está falando aqui na questão que é uma lesão no trato córtico-nuclear esquerdo. Córtico-nuclear esquerdo. É a paralisia do Fernandinho, né? Quais são as características da paralisia do Fernandinho? Será que ele vai ter lesões lado esquerdo aqui, ó, contralaterais em toda a hemifácie direita? Será que ele vai ter lesões ipsilaterais em toda a hemifácie esquerda? Será que ele vai ter lesões ipsilaterais só na região inferior da face esquerda? Ou será que ele vai ter lesões contralaterais na região inferior da hemifácie direita? Se você respondeu a letra D, você acertou. Parabéns, né? As lesões do trato córtico-nuclear esquerdo, né, elas vão afetar o lado direito. O que é que isso significa? Exatamente, significa que esse trato faz cruzamento, que esse trato decursa para o outro lado, né? Então, as lesões são contralaterais no trato córtico-nuclear e elas acometem apenas a região inferior. Por que só apenas a região inferior? Vamos entender isso aí. Por que a região superior ela é preservada quando o trato córtico-nuclear é afetado? Pelo mesmo motivo do núcleo coclear que a gente viu lá atrás, né? As fibras do trato córtico-nuclear que inervam a parte superior da face, elas possuem duas direções. Elas são tanto homolaterais quanto heterolaterais. Elas são tanto ipsilaterais quanto contralaterais. Perfeito? Então, assim, aqui, né? Já vimos por que acomete só a região inferior. Por conta disso, né? A parte superior ela é inervada dos dois lados, né? Ípse contralateral, aqui, ípse contralateral aqui. E aí ela não é afetada quando eu quebro só um lado, né? Apenas a região inferior. E aí a explicaçãozinha bonitinha para vocês. E aqui uma esquematização do Ângelo Machado para vocês também, tá? Agora falando de lesões na base da ponte, tá? Quais são as lesões da base da ponte? Bom, duas estruturas importantíssimas são lesionadas na base da ponte. Primeira delas, o trato córtico-espinhal, certo? Segunda, as fibras do nervo abducente, tá bom? As fibras do nervo abducente estão na base. E o que é que causaria uma lesão do trato córtico-espinhal? A gente vai ter uma hemiparesia contralateral, né? Então, o trato córtico-espinhal também cruza para o outro lado, né? Se eu afeto o lado esquerdo, o trato esquerdo, eu tenho problema no lado direito. Se eu afeto o trato direito, eu tenho problemas do lado esquerdo. E a lesão do nervo abducente? Vocês lembram o que o nervo abducente faz? Eu disse que ele controla o músculo reto lateral, né? Então, eu vou ter problema, né? Paralisia do meu músculo reto lateral do mesmo lado. Prontinho. Esse quadro... Então, assim, o que eu vou ter, né? Se eu lesionar minha base da ponte. Eu vou ter uma hemiparesia de um lado e uma paralisia do reto lateral de outro lado. Eu vou ter paralisia do corpo por esse lado e do reto lateral desse lado, né? Cruzado aqui, ó, de um lado e de outro. Essa condição é conhecida como hemiplegia cruzada, ok? Mas, Torres, e se essa lesão for mais extensa, né? A base da ponte não vai ter só a fibra do abducente e córtico-nuclear. O que mais que ela pode afetar, né? Se for uma lesão extensa? Vou mostrar aqui para vocês uma imagem do Ângelo Machado. Percebam, né? Atingiu aqui o trato córtico-espinhal, atingiu o nosso nervo abducente e percebam que ela foi tão extensa que atingiu também o nosso brother aqui, né? O nervo facial. Então, além daquilo que eu falei para vocês, da hemiplegia cruzada, eu também vou ter uma paralisia facial periférica, né? Que é a manifestação de uma lesão no nervo facial. Torres, tá bom. Mas como é que eu chamo quando eu tenho hemiplegia cruzada junto com paralisia facial periférica? Você chama de síndrome de Miller-Gubler, ok? Show de bola. Agora falando, né, das lesões contínuas lá no nível da emergência do nervo trigêmeo, né, lá na frente. Bom, duas estruturas são acometidas nesse nervo, nessa região. Primeiro é o trato córtico-espinhal, né, que ele é bem extenso mesmo. E segundo, obviamente, o nervo trigêmeo, né, já que é o nível da emergência do nervo trigêmeo. Aqui delimitado também para vocês a lesão, né? E o que acontece?
O trato córtico espinhal vai causar a hemiplegia contralateral, né? E o que o nervo trigêmeo pode causar? Perturbações motoras, se atingir o núcleo motor, né? Sempre ipsilateral no nervo trigêmeo, a musculatura mastigadora, e também perturbações sensitivas, né? Também ipsilaterais, que não cruzam o nervo trigêmeo. Se atingir o nervo, o núcleo sensitivo principal, né? E aí vai ter uma anestesia ipsilateral da face. Ok? Agora a gente vai falar de mesencéfalo. Tô de volta, troquei até de roupa aqui, né? Assim, vou te dar uma dica, né? Pausa agora que você já viu tudo isso, né? Já viu tudo sobre ponte. Bebe uma água, levanta, se espreguiça, né? E assim, dá uma olhada naqueles resumos que eu coloquei, né? Naqueles mapas mentais, porque agora a gente vai mudar de assunto, ok? Então vamos lá, vamos falar de mesencéfalo, né? Vamos articular os nossos saberes estruturais do mesencéfalo. Bom, mesma coisa, vamos nos situar onde está o mesencéfalo. Acima do mesencéfalo, né, o limite superior dele, vai ter o diencéfalo, né? Que é uma região que a gente vai saber identificar. Tá aqui, ó, o diencéfalo está aqui né, essa parte aqui de amarelo, mais aqui em cima, e tá aqui em verde o mesencéfalo. E o nosso limite inferior, né, que a gente acabou de ver, a ponte, né, delimitado pelo sulco ponto mesencefálico. Percebam, gente, que o mesencéfalo, ele é atravessado pelo arqueduto cerebral, né, que é esse canal aqui, que vai conectar o terceiro aqui em cima, com o quarto ventrículo aqui embaixo, né? Arqueduto cerebral, ele é muito importante, vocês já vão ver por quê. Aqui algumas imagens, né? Tá aqui o mesencéfalo em verde, ó. Mesencéfalo, né? Ponte embaixo, aqui em cima, perfeito. Gente, imagina que eu peguei meu cérebro aqui, né? Tirei meu cérebro da minha cabeça. Tá aqui. Virei ele de cabeça para baixo e tô olhando para ele agora, tá? É isso que tá acontecendo aqui nessa imagem de cima, ó. Perfeito? Quiasma óptica, então os olhos estão aqui, né? É como se você estivesse pegando uma cabeça de cabeça para baixo, né? Isso aqui é a parte anterior, isso aqui é a parte posterior. Perfeito? Vamos lá, como é que eu divido o mesencéfalo? A gente tem o nosso arqueduto cerebral aqui, né? Arqueduto cerebral, arqueduto cerebral. Bom, tudo que está dorsalmente, né, atrás desse arqueduto cerebral, eu vou chamar de teto do mesencéfalo. Então, essa região aqui, ó, é o teto do mesencéfalo, beleza? Está atrás do arqueduto cerebral. Essa região aqui é o teto do mesencéfalo, né? Está atrás do arqueduto cerebral. Ah, Torres, e a região à frente, né, ventralmente ao arqueduto cerebral? Eu vou chamar de pedúnculos cerebrais. Então, tudo isso aqui, ó, é pedúnculo cerebral. Tranquilo. Mas o pedúnculo cerebral, né, como ele é uma área bem grande, ele pode ser dividido, né? Ele vai ser dividido em... você tá vendo aqui essa região mais escura, né? Essa região é chamada de substância nigra, né, em latim, ou então substância negra em português. E ela vai dividir o pedúnculo cerebral em duas partes, né? À frente da substância nigra, né, a gente vai ter a base do pedúnculo cerebral. Então, aqui a substância nigra, aqui a base do pedúnculo cerebral. E atrás da substância nigra, a gente vai ter o tegmento do mesencéfalo. Então, ó, base do pedúnculo cerebral, né, à frente da substância nigra, atrás da substância nigra, o tegmento do mesencéfalo. E atrás do arqueduto cerebral, aqui ó, é o teto do mesencéfalo. Perfeito? Base, tegmento, teto. Aqui uma figura biológica, né? E aí, para você se situar melhor, eu decidi riscar ela também, né? Tá aqui, ó. Tá aqui o arqueduto cerebral, né? Esse canalzinho aqui. Uma substância cinzenta, periarquedutal, né? Que está em volta do arqueduto. Aqui atrás dele eu tenho o teto do mesencéfalo. E aqui os pedúnculos, né? Com a sua base, substância nigra e tegmento. Perfeito. Imagem do Menezes, né? Bom, vamos lá. E aí, quais são os elementos do teto, né? Vamos começar pela partezinha menor, o teto mesencefálico. Gente, o teto mesencefálico, ele possui 4 eminências. Então, a parte de trás, né, do tronco encefálico, na parte do mesencéfalo, eu vejo 4 eminências, que tá vendo aqui, né? 1, 2, 3, 4. Como é que eu chamo essas 4 eminências? 2 colículos superiores, né? Esses dois aqui de cima, 2 de cima, e 2 colículos inferiores, né? Aqui de baixo. E também uma área pré-tetal, né? Que ela está aqui acima, né? Pré é a frente, né? Nessa região aqui, mais acima do teto do mesencéfalo. Ok, falando sobre colículo superior, né? Do que ele é formado? Ele é um conjunto de camadas, substância cinzenta, branca, cinzenta, branca, cinzenta, branca, cinzenta, branca, certo? Isso é o que constitui os colículos superiores.
E assim, eles recebem fibras da retina e do córtex occipital, tá bom? E qual é a importância desse colículo superior, né? Ele está muito relacionado à via visual, né? Então, ele é responsável pela regulação dos movimentos oculares. E assim, o colículo superior, ele vai ter fibras do nervo oculomotor, tá bom? A gente já vai ver as funções do nervo oculomotor. E assim, qualquer lesão no colículo superior, tá? Eu coloquei aqui inferior, mas é superior, ela pode causar uma perda na capacidade voluntária e reflexa de você mover os seus olhos no sentido vertical, né? Você fica impossibilitado de fazer isso. Ok, agora falando do colículo inferior, né? O colículo inferior, ele não vai ser aquela alternação de cinzenta e branca, né, que você viu no superior. Na verdade, ele vai ter um núcleo bem delimitado, né? O núcleo do colículo inferior. E o que está ligado a esse colículo, né? A esse núcleo? Fibras auditivas, né, do leminisco lateral, a gente já viu, né? Núcleo coclear vai ter fibras tanto que cruzam quanto que vêm aqui, né? Que vão chegar no colículo inferior e no corpo geniculado medial, certo? Então, o colículo inferior vai receber as fibras do leminisco lateral, que chegam até o colículo e depois vão para o corpo geniculado medial, né? As fibras e também temos fibras que se originam do colículo, né? E que vão para o corpo geniculado medial, que eu acabei de falar para vocês, né? Por meio de uma pontezinha que tem, né? O braço do colículo inferior. Ok, qual é a importância desse colículo inferior, né? Bom, ele está ligado à via auditiva. Então, sempre lembrem, né? Colículo superior, via visual. Colículo inferior, via auditiva. Uma forma de lembrar é você pensar que o nível dos seus olhos, ele é acima do nível dos seus ouvidos, né? Então, o seu olho está em cima, seus ouvidos estão um pouco mais embaixo. Colículo superior, via visual. Colículo inferior, via auditivo. Perfeito? Vamos lá. E a área presetal, Torres, né, que tu falou ali? Bom, ela está no limite entre o mesencéfalo e o diencéfalo, né? Só naquela parte limítrofe mesmo. E ela está relacionada ao controle reflexo das pupilas. Ok. Base do pedúnculo cerebral, né? Já falamos do teto, agora vamos lá para a base, lá para frente. Bom, a gente tem aqui na substância nigra, né? E aqui, na base do pedúnculo cerebral, a gente vai ter algumas fibras descendentes, né? Como, por exemplo, as fibras dos tratos córtico-espinal, córtico-nuclear e córtico-pontino, ok? Elas estão na base do pedúnculo cerebral. Vamos lá para mais um neuroquiz, né? Pausa o vídeo e tenta responder você aí. Ok, vamos lá, né? Vou dar aqui uma lida na questão. Sabemos que a lesão de uma estrutura do sistema nervoso, ela pode causar sérias manifestações clínicas no paciente. Você já lembra disso, né? Bom, no caso de uma lesão na base do pedúnculo cerebral esquerdo, o que é que o paciente pode sentir? Ele pode ter formigamento no membro inferior esquerdo, né? Formigamento em membro inferior e membro superior esquerdos, paralisia nos membros inferiores, paralisia de membro inferior e superior direitos, ou ele não vai sentir nada? Bom, se você respondeu que é uma paralisia de membro inferior e superior direito, você acertou, né? Formigamento né, que não é parestesia. Por que é uma paralisia, né? Uma hemiparalisia, digamos assim, uma hemiplegia do lado direito? Porque a base do meu pedúnculo cerebral esquerdo, ela possui o quê? A gente viu que ela possui fibras descendentes, né? Fibras motoras do trato córtico-nuclear, córtico-espinal, córtico-pontino. Se eu tenho uma lesão na base, eu vou ter uma lesão nas fibras descendentes, né? E se são as fibras do lado esquerdo, como as fibras dos tratos córtico-espinal, córtico-nuclear, córtico-pontino, elas cruzam. Então, lesão do lado esquerdo desses tratos vai acometer o lado direito do corpo, né? E aí, por isso, lesionou a base, lesionou o trato córtico-espinal, né? Esquerdo. Com isso, eu vou ter hemiplegia do lado direito. Perfeito? E aí, né, a explicação, acabei de falar para vocês, né, as fibras descendentes. Por que é do lado oposto? Porque esses tratos, eles vão sofrer decussação, né? Então, vão atingir o lado oposto. Ok. Elementos do tegmento agora, né? Já vimos aqui a base, já vimos o teto, agora vamos ver o tegmento do mesencéfalo. No tegmento, a gente tem uma continuação do tegmento da ponte, né? Então, a gente vai ter a formação reticular. Gente, vocês lembram de eu gritando que nem louco alguns minutos atrás, falando assim, gente, formação reticular da ponte, ela vai ter tal coisa, né?
Lembre-se desse episódio aí, porque eu vou falar de formação reticular no mesencéfalo e ele vai ter uma estruturazinha diferente, tá? Na ponte, a formação reticular possui. Na ponte, a formação reticular possui locos cerúleos, com neurônios de noradrenalina, e núcleos da RAF, com neurônios de serotonina. No mesencéfalo, ao invés de locos cerúleos, a gente vai ter uma coisa chamada de... Como que é? Vai ser a área tegmentar ventral, se eu não me engano. A gente vai ver lá na frente, tá? Mas vai ser com neurônios dopaminérgicos, né? Não vai ser neurônio de noradrenalina, vai ser neurônio dopaminérgico. E aí vai ter também os núcleos da RAF, né? Com serotonina. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá, calma. Se você ficou confuso, respira fundo, que eu vou explicar isso direitinho daqui a pouquinho. Além da formação reticular, o que mais que o tegmento do mesencéfalo possui? Ele possui substância cinzenta homóloga àquela da medula e possui também uma substância cinzenta própria, né? E uma substância cinzenta periarquedutal, que eu falei para vocês. Então aqui o arqueduto do mesencéfalo, né? Tem uma substância cinzenta em volta do arqueduto, né? Periarquedutal. E a substância branca também, não vamos esquecer dela, né? Agora uma figura biológica para você ver. E vamos lá, né? Que eu falei para vocês de formação reticular. Bom, a gente tem uma área tegmentar ventral, né, no mesencéfalo, que vai possuir neurônios ricos em dopamina, e os núcleos da RAF, que nem lá na ponte, né, que vão ter neurônios ricos em serotonina. A diferença da ponte para o mesencéfalo é que na ponte, ao invés de uma área tegmentar ventral com neurônio rico em dopamina, eu vou ter o locus cerúleus com neurônio rico em noradrenalina. Perfeito? Vamos lá, né? Vamos ver aqui agora a substância cinzenta homóloga à medula, né? A da medula. A gente vai ter o núcleo do nervo troclear, né? Tá aqui, ó, núcleo troclear, bem aqui no mesencéfalo. Núcleo do nervo oculomotor, né? Tá aqui, núcleo oculomotor. Somente esses dois. Esses dois núcleos, né? São a substância cinzenta homóloga da medula. Núcleo troclear, núcleo oculomotor. Perfeito. Núcleo do nervo troclear, onde que ele se localiza, né? Gente, o núcleo troclear, ele é bem específico, ele é especial. Vocês já vão entender por que ele é especial. Bom, onde que ele se localiza, o nervo troclear, né? Ao nível do colículo inferior. Tá aqui o colículo inferior, tá aqui, ó, núcleos nervi trocleares, né? Aqui o núcleo do nervo troclear, ao nível do colículo inferior. E qual é o trajeto das fibras? Essa é a parte especial do nervo troclear. Por quê? O que que acontece com as fibras? Elas saem dorsalmente, perfeito. Elas cruzam com o lado oposto. Meu Deus! Torres, ainda agora tu falou de nervo trigêmeo, e aí era tudo ipsilateral, né? A lesão do lado esquerdo era problema do lado esquerdo. O facial, ipsilateral. Estava tudo sendo ipsilateral. E no troclear, no nervo 4, a gente tem cruzamento para o lado oposto. Isso mesmo. Elas saem dorsalmente, cruzam com o lado oposto e emergem abaixo do colículo inferior, né? Tá bem aqui, ó. Esse aqui é o nervo troclear. Esse cabinho aqui, esse bigodinho, ó, é o nervo troclear. Então ele cruzou e saiu, né? E aí ele vai sair bem aqui nessa região, né? Desse negócio aqui que é chamado de véu medular superior. E ele tem essas peculiaridades. Quais são as peculiaridades do nervo troclear? Ele é o único que emerge dorsalmente, então na parte de trás do mesencéfalo, né? Você só vai ver o nervo troclear saindo pela parte de trás. Todos os outros nervos saem pela frente. E além disso, ele é o único nervo craniano que apresenta depulsação. Ele é o único que cruza o lado oposto, ok? Mais uma imagem aqui para a gente ver, né? Núcleo do nervo troclear. Né? Tá aqui, ó. Nervo troclear, ele vem, cruza para cá, ó, e sai aqui dorsalmente, tá bom? E o oculomotor, como é que ele funciona, né? Bom, ele se localiza... Você lembra onde se localiza o nervo troclear? Se você falou que é ao nível do colículo inferior, você acertou, tá? E o oculomotor? O oculomotor vai sair ao nível do núcleo do colículo superior, né? Colículo inferior, nervo troclear. Colículo superior, nervo oculomotor. Perfeito? E o que mais que eu tenho que saber, né? Como que ele se divide? Gente, o nervo oculomotor, ele possui uma parte somática, né? Que vai inervar os músculos do olho, mas alguns músculos, na verdade, né? Do movimento orbicular, que são quem? O núcleo reto superior, né? Reto inferior,
reto medial e o levantador da pálpebra, né? Ah, Torres, e o reto lateral? A gente já viu. Qual é o nervo que inerva o músculo reto lateral? É o nervo abducente, perfeito, abducente, né? Já o nervo locomotor, ele vai inervar os músculos. Músculo reto superior, músculo reto inferior, músculo reto medial e o músculo levantador da pálpebra. E tem uma parte motora também, né, que é o núcleo acessório de Edgar-Westphal. Aqui, ó. Edgar-Westphal, né? Que ele vai estar relacionado ao controle reflexo da pupila, né, com a luz. Então, se eu coloco a luz, pupila dilata. Ou, se eu coloco a luz, pupila contrai. Se eu tiro a luz, pupila dilata, né? Ele vai inervar os músculos ciliar e o esfíncter da pupila. Ok, mas de que é feita essa substância cinzenta própria do mesencéfalo, né? Bom, a gente vai ter o núcleo rubro, tá bom? A substância cinzenta própria do mesencéfalo. Já falamos das homólogas, né? Núcleo do nervo troclear e núcleo do nervo oculomotor. Agora a gente vai falar da substância cinzenta própria, né? Que faz parte do mesencéfalo, que é própria do mesencéfalo. Núcleo rubro, aqui em amarelo, ó. Núcleo rubro. Substância nigra, né? Ou substância negra, tá aqui, ó. E substância cinzenta periarquedutal, né? Em volta do arqueduto cerebral. Bom, quais são as fibras do núcleo rubro? Vamos começar por ele, né? Aquele amarelo que a gente viu aqui. Bom, o núcleo rubro ele é envolvido pelas fibras do pedúnculo cerebelar superior, né? Algumas vão atravessar esse núcleo, vão penetrar esse núcleo, e a grande parte delas vai terminar no tálamo. E qual é a importância desse núcleo, né? Ele está muito ligado, gente, ao controle da motricidade somática, ok? E esse núcleo também vai receber outras fibras, né? Como as fibras do cerebelo, né? E de algumas áreas motoras do córtex cerebral, principalmente o trato rubro espinhal, certo? E onde que se situa a substância nigra agora, né? Bom, ela vai estar entre a base do pedúnculo e o tegmento. A gente viu que é a substância nigra que divide, né? Esses dois, ela que separa eles dois. E por que os neurônios são escuros, né? Por que você viu lá que ele é escurecidinho? Porque os neurônios da substância negra possuem uma coisinha chamada melanina, né? Neurônios da substância negra têm inclusões de melanina. E quais as características desses neurônios, né? Outras características. Bom, eles são dopaminérgicos, né? E eles possuem dois sentidos. Tanto os neurônios da substância negra vão para o corpo estriado, quanto os do corpo estriado vão para a substância negra, né? A gente tem fibras nigroestriatais, né? Que vão da nigra para o corpo estriado, que são dopaminérgicas, e também temos estriado migrais, né? O caminho oposto, E aí essas do caminho oposto não são dopaminérgicas, tá bom? E aí agora mais um neuroquiz, né? Vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder e aí depois a gente volta. Ok, vamos lá, né? O que pode acontecer quando os neurônios dopaminérgicos da substância negra se degeneram? Gente, começando. Se eu tenho perda dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, eu vou ter diminuição da dopamina, tá? É isso mesmo. Então a gente tem diminuição de dopamina, diminuição de dopamina, diminuição de dopamina. Perfeito. Mas o que acontece, né? Vai ter diminuição de dopamina no corpo estriado, mas essas funções do corpo estriado, né, elas vão estar relacionadas a perturbações motoras. Então, assim, problemas na substância negra, né, no corpo estriado, falta de dopamina no corpo estriado, vai causar as perturbações motoras características da doença de Parkinson, tá bom? Lembre-se bem disso. Vamos lá, né? Agora falando da substância branca. Quais são as substâncias brancas que a gente tem no mesencéfalo? A gente tem as fibras descendentes, né, que passam pela base do pedúnculo aqui, ó, né? E as fibras ascendentes também, que eu vou chamar de os 5, né? Que é o pedúnculo e os 4 leminiscos. Qual é o pedúnculo? Pedúnculo cerebelar superior. E quais são os 4 leminiscos? Lateral, medial, trigeminal e espinal. Ok? E aí agora, para finalizar, a gente vai articular os nossos saberes clínicos sobre o mesencéfalo, né? Da mesma forma. Então vamos lá, se prepara, né? Você vai achar bem interessante essa parte aqui. Bom, quais são as 3 principais maneiras, né, que ocorrem lesões mesencefálicas? A gente tem lesão na base do pedúnculo cerebral, né? Lesão no tegmento mesencefálico e uma condição chamada de síndrome de Parinot, né? Ou Parinaldi. A gente vai ver aqui também. Então vamos começar pelo começo. Vamos falar de lesões na base do pedúnculo cerebral, né? Naquela região mais à frente da substância negra. Bom,
As lesões da base do pedúnculo, elas são chamadas de síndrome de Weber, né? Elas constituem a síndrome de Weber. E vão acometer duas estruturas. O trato córtico-espinal, né? Que vai causar hemiparesia contralateral, a gente já viu isso. E também as fibras do nervo oculomotor, né? Que vão causar problemas em toda aquela musculatura que é inervada pelo nervo oculomotor, né? Músculo reto, músculo reto superior, reto inferior, reto medial, levantada da pálpebra, né? Então, falando agora sobre o nervo oculomotor, vamos ver quais são os problemas de lesionar o nervo oculomotor, né, na base da ponte. Base da ponte não, na base do pedúnculo cerebral, do mesencéfalo. Primeiro, paralisia nos músculos inervados por ela, né? Superior, inferior e retromedial. Gente, pensa comigo, vou até aproximar aqui. Ó. Reto superior e reto inferior vão estar sem força. Então, eu não vou conseguir fazer esse movimento, né, vertical. Porém, o meu reto medial vai estar fraco e o meu reto lateral vai estar o quê? Normal, né? O reto lateral não é inervado pelo oculomotor, ele é inervado pelo abducente. Então, assim, pensa nessas duas forças, né? Elas duas estão fracas, elas se cancelam. Aqui, o que que eu tenho? Nervo oculomotor afetado. Então, o reto medial vai estar fraco, né? Mas o reto lateral vai estar bonzinho, porque ele vai estar inervado pelo abducente. Então, eu vou ter uma força maior, né? Para cá, para a abdução, que não vai ser compensada pela força do medial. Por que que eu falei isso para vocês? Primeiro, entenda. Lesão no oculomotor vai ter problema. Reto superior, inferior e lateral. E medial. Ele vai ter também diplopia, né? Visão dupla. Se você ficar vesgo agora, você vai ter uma visão duplazinha, né? Estrabismo divergente. Aqui que eu queria chegar. O músculo reto-lateral vai estar sendo mais forte do que o medial. Isso vai causar um estrabismo divergente, né? Divergir é para fora. Então, o bulbo ocular vai se direcionar para fora, né? Por quê? Porque o medial está fraco e o lateral está forte, entre aspas, né? O medial está paralisado, na verdade. E como eu também vou ter o músculo levantador da pupila sendo inervado pelo nervo oculomotor, eu também vou ter pitose palpebral, né? A pitose é causada pela paralisia do músculo levantador da pupila. E além disso, a gente vai ter midríase, né? Por quê? Porque o músculo dilatador da pupila, ele é simpático, ele vai estar normal. Agora, o constritor, ele vai estar lesado, né? Porque ele é parasimpático. E assim, se eu tenho uma ação mais dilatadora e menos constritora, eu vou ter essa dilatação da pupila, né? Essa midríase. Perfeito. Já sabemos lesões da base do pedúnculo cerebral no mesencéfalo. Agora vamos falar de lesões no tegmento do mesencéfalo, né? O que a gente tem que saber? Lesões do mesencéfalo, no tegmento, elas são chamadas de síndrome de Benedict, né? E acometem 5 estruturas: nervo oculomotor, núcleo rúbero e os 3 leminiscos, né? Tá aqui, os 3 leminiscos: medial, espinal e trigeminal. As lesões no núcleo rúbero, né? Elas vão estar relacionadas a tremores e a movimentos anormais do lado oposto, ok? E esses 3 leminiscos vão causar uma anestesia contralateral. Perfeito? Ok, anestesia contralateral do corpo, sim, principalmente por conta dos leminiscos medial e espinal, né? Eles estão relacionados ao corpo. E já o leminisco trigeminal, quando ele está alterado, ele vai causar anestesia contralateral na face, ok? E por fim, a síndrome de Parinot, né? Ou Parinaud. Quais são as estruturas lesadas nessa síndrome? Bom, primeiro a gente tem um colículo superior, né? Colículo superior relacionado à via visual, comprimido. Geralmente, quando a gente tem algum tumor na glândula pineal, né, que está bem pertinho do colículo superior. Bom, quais são os sinais e sintomas clínicos de eu ter um colículo superior comprimido, né? Primeiro, eu vou ter paralisia do olhar conjugado para cima, né? Esse olhar conjugado para cima vai estar paralisado. Além disso, né, isso pode evoluir para consequências mais graves, como, por exemplo, né, a compressão do arqueduto cerebral, que é o canal que a gente falou, né, que liga o terceiro com o quarto ventrículo. Pois é, esse canal pode estar ocluído por causa do tumor da pineal, e assim, isso causa hidrocefalia, né, acúmulo de líquor, e também uma compressão dos núcleos dos nervos oculomotor e troclear. Ah, Torres, mas se comprimir nervo oculomotor e troclear, o que acontece? Paralisia ocular, tá bom? Essas foram as referências da minha aula, né, aqui, e é isso, gente. Obrigado, bons estudos, né? Espero que você tenha gostado da aula.